RMS traz mais um treinamento da área de segurança e saúde do trabalho na montagem e desmontagem de eventos. O tema de hoje vai ser sobre o uso correto de ferramentas, máquinas, equipamentos, a sinalização e organização e limpeza. Temos uma série de ferramentas e equipamentos que são utilizadas durante as nossas atividades. Portanto, todas as ferramentas deverão ser mantidas em perfeito estado de conservação. Não é permitida a utilização de ferramentas improvisadas, também não vai ser permitida a utilização de facas caseiras para fazer trabalho de corte. As ferramentas manuais devem ser inspecionadas antes do uso e aquelas que apresentarem defeitos devem ser descartadas e substituídas. Ser utilizadas apenas para a tarefa que foram destinadas. É importantíssimo obedecer às recomendações do manual do fabricante, portanto você, usuário, tem que ler e entender o que o manual estabelece com relação à tua utilização, manutenção e uso correto. Outra coisa importante é que as ferramentas elas têm que ser mantidas limpas e organizadas no seu local de armazenamento e com proteção de partes cortantes se assim tiverem. Elas devem ser transportadas em caixa de ferramentas ou em bolsas próprias. Lembrando, eu não posso ficar transportando ferramenta, principalmente quando eu vou fazer trabalho em altura. Eu tenho que utilizar extensões de cabos elétricos que só podem ser utilizadas se submetidas à avaliação do técnico de segurança antes do uso, para impedir o uso inadvertido de equipamentos com danos que podem causar curto-circuito e choque. Não devem ser deixadas nenhuma ferramenta sobre passagens, sobre escadas, sobre andaimes ou áreas de circulação, devendo ser guardadas nos locais apropriados quando não estiverem em uso. Os cabos elétricos das ferramentas devem estar sempre íntegros. Agora, alguns requisitos de segurança gerais para máquinas e equipamentos. Primeiro, não utilizar adornos, correntes, relógios, anéis, pulseiras quando você trabalhar com equipamentos, principalmente o rotativo, onde você pode enroscar. Redobrar a atenção se você manusear uma ferramenta ou equipamento de corte, como uma serra de mármore, uma serra Makita e assim por diante. Não utilizar máquinas, ferramentas e equipamentos elétricos em locais com acúmulo de água, porque eu posso provocar um curto-circuito e aí ter um problema muito grave. Outra coisa importante, comunique a sua liderança sobre defeitos de qualquer equipamento, tá bom? E não remova dispositivos de segurança que eles têm. Realizar também inspeções prévias antes de iniciar a atividade, verificando as condições de máquinas, equipamentos e do ambiente, se existe algum risco adicional. Uma coisa importante também é evitar o contato com partes móveis de máquinas e equipamentos, como eixos, engrenagens, polias. Essas partes têm que estar sempre fechadas e protegidas. Outra atividade muito importante é, antes de executar atividades de limpeza e manutenção em máquinas ou equipamentos, você realizar o bloqueio da reenergização desse equipamento, para impedir que inadvertidamente alguém acione esse equipamento enquanto você está fazendo a limpeza ou a manutenção. E outra coisa importante, não utilizar máquinas e equipamentos que apresentarem defeitos ou qualquer improvisação. Vamos falar agora um pouco também sobre serra circular de bancada. Às vezes ela é utilizada nos nossos trabalhos. E lembrando, toda serra circular ela tem que ter estrutura metálica estável e ser projetada por engenheiro. Isso é uma obrigação legal, tem que ter o requisito da marca do fabricante, o responsável pelo projeto. O disco também de corte ele tem que ser afiado, travado e substituído quando apresentar algum defeito. Então, se você detectar qualquer problema no disco de corte, substitua-o imediatamente. As serras têm que ser operadas por trabalhadores treinados. Lembrando que toda ferramenta, toda vez que você for usar uma ferramenta, você tem que ter um treinamento específico sobre o seu uso. E na serra circular, eu tenho que ter uma atenção ainda maior. Então, eu tenho que ter treinamento sobre o uso correto da serra circular. A sua mão deve ser mantida fora da linha de corte ou da proximidade do disco de corte, devendo ser utilizados para isso dispositivos empurradores e guia de alinhamento, que são ferramentas que fazem com que você não precise aproximar sua mão da linha de corte. É proibida a retirada daquela coifa de proteção que protege você contra a projeção de qualquer material ou qualquer outro dispositivo de segurança. E quando você for fazer a substituição do disco de corte, limpeza, manutenção do equipamento, desconecte-o da rede elétrica e cumpra os requisitos de bloqueio da NR10. E você tem que saber também os requisitos de segurança que estão no manual do fabricante do equipamento.
E na utilização da serra circular são obrigatórios alguns equipamentos de proteção individual, como óculos de proteção e o protetor facial. Quando for trabalhar com muita madeira, um avental e lembrando, protetor auricular, porque eles são realmente ruidosos. E as serras, elas devem ser instaladas em um local com uma boa iluminação, um ambiente seguro que proteja da eventual aproximação dos demais trabalhadores. E lembrando, ele tem que ser fiscalizado e inspecionado de acordo com os requisitos do manual do fabricante. Quais são os requisitos, então, resumindo, básicos para a segurança da serra circular? Primeiro, o operador tem que ser capacitado, ele tem que ser treinado no uso seguro dessa serra circular. Ele tem que ter aptidão, porque geralmente essas serras provocam um ruído, então ele tem aquela aptidão do médico, dizendo que ele tem essa aptidão para determinadas atividades. Eu tenho que fazer aquela APR e a avaliação prévia do local de trabalho. Tem que ter uma análise preliminar de risco e aquela avaliação prévia, dizendo se o local tem boa iluminação, se a coifa está bem instalada, se os circuitos elétricos estão ok. Outra coisa importante é fazer o isolamento e impedimento de utilização do equipamento quando ele não estiver em operação. Portanto, você tem que desligar a energia elétrica ou colocar algum dispositivo de segurança que impeça dele ser acionado por uma pessoa não autorizada. Outra coisa, a serra circular tem que estar sempre em bom estado de conservação. Isso vai ser vistoriado regularmente. Os discos de corte também, eles têm que ser adequados ao tipo de corte de produto que você vai fazer, e eles têm que estar sempre em bom estado de conservação. Lembrando, substitua-o se ele tiver algum defeito. Os equipamentos de proteção individual são de uso obrigatório. Óculos de proteção, proteção facial, protetor auricular são fundamentais. E lembrando, próximo de serras circulares eu preciso ter equipamento de combate a incêndio. Então eu vou ter que ter um extintor de incêndio adequado à classe de incêndio. E lembrando, esses equipamentos têm que ser submetidos a inspeções periódicas para avaliar que eles estão em boas condições. Nós vamos falar agora um pouco também sobre o uso de compressores. Os compressores devem estar também sempre em boas condições de uso, sem alterações que comprometam a sua segurança. Como, por exemplo, regulagem da válvula de segurança, e a documentação tem que estar disponível no local de trabalho. Então, lembrando, estes compressores têm que ser operados por um profissional treinado, que deve também conhecer o conteúdo do manual de instruções do fabricante do equipamento. Escolha então um local apropriado para sua instalação. Ele tem que ter um local distante dos demais trabalhadores, que não atrapalhe, e ele nunca deve ultrapassar a pressão máxima indicada no equipamento. Então somente o pessoal autorizado pode realizar a manutenção desses compressores. E lembrando, desligue o motor quando a máquina não estiver em uso ou para fazer qualquer tipo de reparo. Se você notar um problema, interrompa a sua utilização e comunique isso ao responsável imediato. E antes de iniciar o uso do compressor, você vai ter que fazer uma certificação, uma avaliação, mostrando que válvulas, mangueira, conexão e abraçadeiras estão presas, porque se isso acontecer, ela pode interferir na sua utilização. Caso uma mangueira se desconecte a forte pressão, ela pode fazer um movimento de chicote que pode causar acidentes e ferimentos dos trabalhadores. Então, se isso acontecer, você tem que ter um ponto de acionamento, de desligamento do equipamento da parte elétrica, para você proteger os demais trabalhadores quando isso provavelmente acontecer. Mas se você tomar essas precauções com relação à segurança desses equipamentos, isso muito dificilmente vai ocorrer. Outra coisa importante é com relação à válvula de retenção do compressor, que é um dos componentes mais importantes, porque ela é a parte que permite que o ar comprimido seja armazenado dentro da estrutura. Então, problemas com essa peça, além de prejudicar o trabalho, podem oferecer riscos para os trabalhadores. Então, esse equipamento tem que estar sempre em boas condições. Resumindo, quais são os requisitos básicos de segurança para quem opera com compressor? Primeiro, capacitação de segurança no uso do compressor e na sua manutenção. Aptidão, de novo, o médico vai dizer se ele está apto, porque eu posso ter também, além do problema do compressor, ruído e outros riscos a mais. Eu tenho que ter também uma avaliação prévia do local de trabalho para ver se tem material combustível na sua proximidade, se tem alguma atividade próxima. Então, a escolha do local onde vai ser instalado é fundamental. Preciso também fazer aquela APR, análise preliminar de risco, constando todos os perigos, os riscos consequentes dos perigos e as medidas de trabalho corretas. Isolar também sempre as áreas de trabalho onde estiver utilizando equipamento
ele tem que estar em bom estado, o reservatório, motor, válvula, mangueira, sempre também em bom estado de conservação. E lembrando, quando eu vou manusear o equipamento, eu preciso ter luvas e equipamentos de proteção, caso haja ruído protetor auricular. Lembrando também, por ser um equipamento elétrico, estacionário, que está lá, eu preciso também ter um extintor de incêndio nas proximidades, com a classe adequada ao tipo de risco. E lembrando, como todo qualquer equipamento, eu preciso fazer uma inspeção para avaliar as suas condições. E com relação à sinalização de segurança, é um item muito importante, porque ele mantém as pessoas afastadas de áreas inseguras, fazendo com que você impeça que funcionários não advertidos adentrem a esses locais sem autorização. Então, lembrando, essa sinalização tem que atender a uma série de requisitos. Ela vai dizer sobre avisos, o perigo, cuidados, e chamam a atenção que eu devo atender regras. Por exemplo, quais os EPIs adequados para determinadas atividades. Então, devem compor a sinalização, primeiro, em bom estado de limpeza e conservação, placas padronizadas, conforme o seu tipo de função. Dispositivos auxiliares para isolamento e proteção também são importantes, como cone, cavaletes, fitas zebradas, barreiras, por exemplo. E uma série de sinalizações de segurança, onde vai advertir quanto aos cuidados, quanto à existência de perigos e riscos. Por isso é muito importante eu ter um equipamento, uma sinalização adequada. Por exemplo, o uso de equipamento de proteção individual adequado, a presença de risco em função da exposição à eletricidade e materiais inflamáveis, onde eu vou exigir que é proibido fumar em determinadas atividades. Isso é muito importante. E lembrando que a organização e limpeza são muito importantes para qualquer tipo de atividade laboral. A limpeza contribui para que as pessoas trabalhem com maior disposição, reduzem as condições inseguras e, portanto, previnem os acidentes, aumentam a produtividade, reduzem custos e fazem com que você aproveite melhor o tempo. Quando você trabalha em um ambiente sujo ou desorganizado, você se perde em muitos lugares. E outra coisa importante é que a organização e limpeza também contribui para o controle e localização de itens, ferramentas e equipamentos. Você também identifica qualquer anomalia com mais facilidade, porque num ambiente limpo e organizado você consegue detectar essas anomalias e, principalmente, identificar áreas e materiais e equipamentos. Agora nós temos aqui um pequeno teste para vocês. Temos duas situações. Qual desses dois ambientes vocês acham que eu vou trabalhar com mais eficiência, menor perda de tempo e menor possibilidade de ocorrência de acidentes? É fácil, né? A gente sabe que ambientes organizados e limpos são melhores para o trabalhador, menos riscos e os trabalhos vão ser mais bem feitos. Por isso, zele pela organização e segurança do seu ambiente de trabalho. A Nuremberg Mess Brasil, preocupado com a segurança, acha que investir em equipamentos, treinamentos e sistemas de proteção, organização e limpeza nunca é um desperdício, mas uma vida perdida sim é. Muito obrigado e até a próxima.